Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Incentivo. No programa de hoje vamos falar da importância da gestão de sinergias entre investimentos de iniciativa privada e o financiamento público e a sua real consequência para o crescimento económico. Da Ilha Terceira chega-nos mais um bom exemplo de cooperação entre o setor público e o setor privado, desde logo porque estamos a falar de um projeto que envolve recuperação urbanística, o que numa cidade de património mundial, no centro urbano de Angra do Heroísmo, que é o caso, ganha renovada importância. Esse investimento é liderado pela empresa António Teles e Herdeiros. Arlindo Teles é o nosso convidado de hoje, a quem vou dar, de resto, as nossas boas-vindas. Olá, viva Arlindo, seja bem-vindo. Faça o favor de sentar. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Queria perguntar-lhe, António Teles e Herdeiros é uma empresa que tem esta constituição, esta denominação jurídica desde 69, mas que começou a trilhar o seu caminho muitos anos antes, creio que pela mão do seu avô. Exatamente, o nosso avô em 1928 veio para os Açores, porque ele era de Lisboa, inicialmente radicou-se entre a Terceira e São Miguel e acabou definitivamente por se instalar na Terceira. Era como uma oficina inicialmente, de ourivos e de relojoeiro já mais tarde, e aos poucos fomos, portanto, nesse tempo ainda o meu avô e o meu pai e o meu tio foram começando a comercializar a ourivesaria, depois relojoaria, até que, enfim, passadas as décadas de 70 e de 80, já entrou a terceira geração no negócio e nessa altura, felizmente, já conseguimos imprimir outro cunho de modernidade e, enfim, conseguimos criar novos projetos. Este ano a comemorar 85 anos, muita coisa, presumo, não tem paralelo com o ano 1928, com certeza. Efetivamente, a empresa cresceu bastante. Como dizia, fiz uma descrição muito sintética até à fase em que entra a terceira geração. Era sempre uma loja na rua direita, no número 85, que é a meio da rua. Do ano 2000 para cá, os investimentos que viemos a encetar significaram um aumento do número de lojas. Hoje em dia já temos 4 lojas. Em 2001 abrimos uma em São Jorge e em 2008, no ano que a empresa comemorava 80 anos, fizemos o tal projeto de recuperação de um prédio no centro de Angra do Heroísmo, aliás um prédio muito bonito, que estava devoluto e de facto era uma pena, porque o prédio é muito bonito, exigiu um investimento muito grande, é um facto. Estamos a falar de um investimento na ordem dos 1.600.000 euros? Exatamente, a aquisição na ordem dos 700 mil e o investimento que foi alvo de apoio na ordem dos 900 mil. E de facto conseguimos... Nem todo o investimento foi como participado, apenas... Efetivamente, porque a aquisição dos prédios já existentes não é elegível. Certo. Portanto, o esforço total de qualquer das formas foi de 1.600.000. E nessa altura abrimos 2 novas lojas com conceitos completamente inovadores e diferenciadores, que penso que de facto foram uma aposta ganha e estamos muito satisfeitos por isso. O programa de que tirou partido, portanto, foi o Sistema de Incentivos de Desenvolvimento Regional, portanto, o SIDER, e creio que no Subsistema de Desenvolvimento Local. Precisamente. A candidatura em concreto de 921 mil euros e depois, no caso concreto da candidatura, analisado o seu enquadramento, conseguimos o que é considerado o fundo perdido na ordem dos 19%, mais 25% reembolsável, que obviamente é uma ajuda considerável e que, de facto, se não fosse o sistema de incentivos, se calhar não poderíamos ter feito o investimento. O que me parece particularmente interessante é essa faceta de terem recuperado, de terem efetuado esse projeto de recuperação urbanística no centro da cidade, Património Mundial, no centro da cidade de Angra. Isso ganha uma nova importância. Creio que sim. Em primeiro lugar, para essa mesma recuperação, porque era um prédio que, além de mais, é um prédio grande, que era uma pena de facto não estar a ser aproveitado, e ele tem muito potencial. Ele está numa esquina da rua direita com a travessa de São João, permitiu-nos, ao nível do resto de chão, ter 2 lojas completamente separadas, embora com ligação interior, mas 2 lojas separadas, porque são 2 conceitos que já falamos sobre eles. Depois, ao nível do segundo e do terceiro piso, restaram espaços para outro tipo de exposição, na área dos troféus, que é uma área que também nós temos, escritórios, economato, uma copa para os nossos colaboradores, que também é interessante falar já agora que a empresa passou de 3 pessoas, que era só a família, no ano de, salvo erro, 97,
E hoje em dia temos 15 postos de trabalho, já tivemos 18, neste momento temos 15. E como dizia, o prédio ainda tem espaços para as oficinas, que é fundamental, que na nossa área... Além das lojas, os armazéns e as oficinas. Exatamente, e os escritórios. Onde levam a cabo as vossas reparações, Exatamente. Já lá iremos falar sobre elas. A empresa gira à volta de 3 marcas distintas, presumo, momentos de valor, horas e... Quero recordar? Horas e objetos. Horas e objetos. E a Orivesaria Teles, que é o nome mais conhecido, que é o nome que vem de trás, digamos assim. Há pouco, como dizia, de facto, a designação social de António Teles Herdeiros data apenas de 1969, que também já são muitos anos, mas a empresa e esta casa sempre foi conhecida como uma Orivesaria Teles. Esse é que é o nome mais conhecido. E que mantivemos a sua marca, que tem o seu logotipo. A Orivesaria de São Jorge também tem essa imagem e os 2 novos conceitos é que são diferenciadores e chama-se Teles Momentos com Valor e a outra loja é Horas e Objetos Momentos com Estilo. Então vamos aqui conhecer momentos com valor. O que é que de facto marca essa vossa marca no mercado? Exatamente. A Teles Momentos com Valor procurou ser uma orivesaria sofisticada, com diferenciador, naturalmente, porque já tínhamos a outra Orivesaria Teles é mais virada para o segmento tradicional. Neste caso, a joalharia de autor, essencialmente joalharia de autor, embora combine muitos casos com joalharia clássica, mas com peças já com mais distinção, a joalharia de marca, e de facto, enfim, há aqui marcas que são âncora e que hoje em dia nós conseguimos, até com um regime de exclusividade para a terceira, conseguimos ter essas marcas e esse fator de diferenciação não significa que sejam peças caras, é importante dizê-lo, porque há, hoje em dia, nomeadamente na joalharia de autor, conseguem-se peças até mesmo com as pratas, que a grande vantagem é ter a assinatura de um autor, de alguma marca consagrada, mas com materiais menos caros para conseguirmos ter preços para todos os segmentos. Portanto, nomeadamente a joalharia de inspiração açoriana, que também nós temos alguns casos em que se aproveita o basalto ou o vidro vulcânico e temos tido, de facto, bastante Gostaria sucesso. de lançar, de resto, daqui a pouco algumas questões relacionadas com isso mesmo, no sentido de conferir exatamente aquilo que pensa sobre aquilo que são as nossas riquezas e que partido é que podemos tirar delas. Numa outra frente temos a Horas e Objetos. Exatamente. Como se perceberá pela raiz do nome, uma parte é relojoaria, que procuramos também ter para todos os segmentos. Temos algumas marcas de topo, que também é importante, porque algum público-alvo o pede, e depois outras marcas conhecidas, que são baratas, que procuram satisfazer os vários segmentos. Essa preocupação é importante, ou seja, se nós nos concentrássemos só num determinado segmento, vamos ser realistas, no nosso mercado não é possível sobreviver. Não sobreviveríamos. Por isso mesmo procuramos ter uma aposta que satisfaça os vários segmentos. Na área dos objetos, temos a bijuteria, de marca também, até mesmo por uma questão legal, que não pode estar no mesmo estabelecimento onde se vende ouro e prata, a bijuteria tem que estar separada, mas há peças de bijuteria também com muito nível, com muita qualidade, e outros acessórios de moda, alguma marroquinaria e outros objetos, que é um segmento que penso que também valeu a pena, porque de facto não havia na ilha. No fundo, aproveitámos as sinergias geradas pelo facto de ter know-how na área da joalharia, e reforçámos a área da relojoaria e também entramos nos acessórios de moda e penso que de facto para nós sentimos como uma aposta ganha e penso que para a terceira também foi importante, que os nossos clientes têm mais uma oferta inovadora e diferenciada. Naturalmente. Arlindo, fiquei sem perceber há pouco, momentos com estilo, essa vossa outra frente comercial, terá que ver com Horas e Objetos. Exatamente. Muito bem. Ou seja, é a Teles Momentos com Valor, porque o Momentos com Valor é a assinatura, digamos, da loja Teles, e o Momentos com Estilo é a assinatura da loja Horas e Objetos. No fundo, o que pretendem é ter produtos e uma oferta de serviços verdadeiramente diferenciados. Sem dúvida. Quer-me falar de algum deles? Sei que tem uma inovação, a gravação de laser, gravação de vidro a laser e outros objetos. Conte-me um bocadinho mais sobre isso. As orivesarias, de um modo geral, já faziam algumas gravações, mas de uma forma um pouco rudimentar, que seria pouco mais do que gravar salvas, alianças. Há coisa de 15, 20 anos atrás, é o que todas as orivesarias faziam. Nós procurámos aumentar a nossa capacidade instalada nessa área
Hoje em dia temos equipamento com bastante um grau considerável de sofisticação, nomeadamente tudo informatizado, já se sabe, hoje em dia as máquinas a laser e os pantógrafos, que são fresadoras ou então com o diamante para fazer gravação por pontos. São os mais convencionais ou estarei enganado? Serão as mais convencionais também. O laser neste momento é o que consegue mais inovação e consegue entrar numa gama de materiais muito diferente, digamos completamente diferente do que havia antigamente, que eram só os metais tradicionais. O ouro e a prata. Hoje em dia nós trabalhamos acrílico, vidro, madeira, aço. Enfim, a imaginação é o limite. O que vos permite também abranger um leque maior de clientes e de resposta a outras necessidades. A outras necessidades e outros negócios. Hoje em dia trabalhamos muito a área dos troféus desportivos ou culturais, enfim, homenagens que se fazem, a sinalética de edifícios ou placas de identificação e de inauguração de edifícios, etc. Souvenirs, que também fornecemos até outras lojas em materiais como seja a cortiça, madeira, os magnéticos, que é, como dizia há pouco, o limite a imaginação é o nosso limite e desde que haja imaginação conseguem-se fazer muitas coisas. Vendemos para as várias ilhas esses tipos de pequenos objetos baratos que servem de recordação e, portanto, lá está o nosso terceiro segmento de atuação é o ateliê de gravações, que felizmente também tem tido muito sucesso. Para além disso, têm as vossas oficinas, continuam certamente a ter muitos trabalhos de orivesaria, de reparações. Na área da relojoaria, ainda vale a pena hoje arranjar um relógio? Ainda vale. Mudou um pouco o conceito em relação a isso. Aqueles relógios de marca que as pessoas gostam de ter e que às vezes até transitam de pais para filhos, continuam a ser alvo de reparação e as pessoas gostam de ter esse cuidado. Há quem tenha o relógio sem se preocupar muito com o design ou o valor da peça, mas sabem que são peças fiáveis. Também há esse cliente e esses também, quando merecem uma reparação, querem que seja uma coisa bem feita. E há depois o relógio, que na verdade também se transformou num acessório de moda, que hoje em dia, às vezes, até em alguns casos, algumas marcas preferem logo dar um relógio novo, ou então uma parte inteira da máquina sem ser uma reparação. Mas de qualquer das formas temos a nossa oficina de relojoaria a funcionar bem e todos os dias com trabalho. Portanto, porque o esforço às vezes portanto, é muito mais valioso que a própria troca há casos, de um novo... Em relógios, os tais relógios de marca que se posicionam essencialmente num segmento de moda e não tanto daquela marca de relojoaria pura, tradicional, muitas vezes enveredam para esse caminho porque sai-lhes mais barato. Mas as reparações continuam a fazer ou significar grande parte do vosso volume de negócios? Ou... É a parte menor, mas justifica temos inclusivamente funcionários nessa área, quer na oficina de relojoaria, quer na oficina de orivesaria. É preciso uma arte extrema para intervir em algumas peças. E começa a ser, ainda existem, inclusive cursos no norte do país, no Porto, na escola conhecida Sindor, que é uma escola pública na área de orivesaria e relojoaria, e existem ainda, felizmente, jovens que se interessam por essa área. Nos Açores aparecem menos, mas os nossos colaboradores são todos açorianos e temos, felizmente, gente quer na relojoaria, quer na orivesaria. Arlindo Teles, falou-me da história da empresa, do seu posicionamento, das suas frentes comerciais, mas não me disse, por exemplo, que a Orivesaria Teles foi premiada, ou seja, temos aqui um galardão da Porto Joia. Exatamente. Que de facto vos deve ter dado... Foi uma honra para nós imensa, como calculará. Foi há 3 anos atrás. Porto Joia é o grande certame nacional de orivesaria e relojoaria e há uma revista que todos os anos distingue 10 orivesarias a nível nacional, por alguma razão, pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento da sua atividade. E nós sentimos muito honrados, fomos uma dessas 10 orivesarias que há 3 anos foram distinguidas na Porto Joia e que para nós foi de facto um marco. Eu costumo dizer às vezes, evidentemente que aquela empresa para nós é uma fonte de rendimento, não é? Mas também, como já vai na 3ª geração, é uma identidade para nós e, como calculará, esse prémio não terá tanto um significado financeiro, acima de tudo, tem um significado emocional. E orgulhou-nos muito de termos... Mas perdão a minha ignorância, portanto será um certame que juntará as várias peças? Não é pelas peças, é pelo conceito, ou seja, a Porto Joia em si
é uma feira de orivesaria em que os grandes fornecedores a nível nacional expõem as novidades de cada ano. Como dizia, existe a tal revista que se chama a Joia Pro, que todos os anos faz essa distinção de várias, já na ótica do retalho, não dos fornecedores, mas das orivezarias. O que é que vos permitiu distinguir? Foi a abertura dos novos conceitos, a teles momentos com valor e a horas e objetos momentos com estilo. Portanto, o objetivo foi, desde logo, atingido à passagem dos 80 anos. Agora, na altura, tínhamos 80 anos, exato. Há lojas na Terceira? Onde é que têm localizados os vossos estabelecimentos comerciais? Temos 3 lojas na Rua Direita, em Angra, as 2 lojas Teles e Horas e Objetos, e a antiga Orivesaria Teles, que existe desde 1928 na mesma localização. E a outra loja, em São Jorge. A outra está em São Jorge. Mas porquê São Jorge? Porque há muita ligação daquelas ilhas mais próximas à Terceira, no caso de São Jorge, e por conhecendo o mercado sabíamos que havia uma lacuna grande, só havia uma orivesaria em São Jorge, e nós abrimos uma nova orivesaria em 2001. E no futuro, está previsto uma expansão? Nós temos várias ideias. Neste momento, o momento de crise exige também alguma contenção, não devemos embandeirar em arco, devemos aguentar vamos aguentar a estrutura que temos, que é importante, até porque a crise neste momento significa uma diminuição do volume de negócios. Notaram que a retração económica teve um impacto? Também sentimos efeitos. Não temos, digamos que as ideias estão em cima da mesa e é possível que no futuro tenhamos novos investimentos, mas mudaram para já... algo para evitar uma quebra maior ainda do volume de negócios na vossa empresa? Nós tivemos que nos posicionar em primeiro lugar. A primeira coisa que tivemos que fazer foi redefinir o posicionamento, ou seja, o valor médio de compras baixou bastante e então nós tivemos que ter peças de um segmento mais baixo para ir ao encontro dessa nova realidade. E depois também tivemos que fazer, aí já não é tanto ao nível da redução do volume de negócios, mas para manter a rentabilidade tivemos que fazer uma gestão muito rigorosa dos estoques, porque senão, está a ver o fundo de maneio como é que ficaria, se continuássemos com o mesmo ritmo de aposta em estoque, mas a vender muito menos, o fundo de maneio da empresa entrava em colapso, portanto tivemos que tomar medidas drásticas nessa Mas permita-me uma questão, para um leigo na matéria, completamente ignorante, esta crise também veio valorizar o preço do ouro, portanto os vossos estoques também aumentaram de valor, ou estarei enganado? Tem razão, porque de facto o ouro aumentou até porque o ouro é cotado, como sabe, como petróleo e outras coisas mais, o ouro é cotado, só que com pouco poder de compra ficamos com muito ouro em casa e que se vende menos, há peças que simplesmente não se vendem, ou seja, é importante ter a valorização, mas essa valorização do ponto de vista objetivo do negócio interessa no momento da venda, ter só em estoque não interessa. Compreendo. E por isso, além desse efeito perverso que é de aumentar o valor do ouro e as pessoas não estarem a comprar, a verdade é que aquela noção de como havia antigamente que era importante apostar em ouro como se fosse uma reserva, isso hoje em dia já não é assim, desmistificou-se. Algumas pessoas ainda pensarão assim, mas creio que isso já não é propriamente uma realidade. As pessoas gostam de comprar ouro e prata, continuam a considerar que é um bom negócio, porque é um investimento de valorização pessoal, porque gostam de ter, e de facto as peças têm valor, mas já não tanto aquele pensamento como alguém investia em ouro ou em terrenos, por exemplo. Que também houve tempos em que esse pensamento vigorou. Mas deixe-me voltar aqui um bocadinho atrás. A Ilha de São Miguel tem grande parte da população do arquipélago. Quantas vezes já pensaram expandir-se para São Miguel, por exemplo? De facto, é uma coisa que até podemos ter em pensamento, porque é um mercado maior. Mercado já muito... É um mercado maior. É assim, a noção que tenho é que a Ilha de São Miguel, naturalmente, com todo esse potencial da dimensão, mas também está a ser de alguma forma assolada pela crise, não é? E há muita gente instalada, há muitas orivesarias cá no meio. Não sei, em termos de conceito, se haveria espaço para mais alguma. É possível. Sinceramente, é uma coisa que nunca estudamos. Poderemos já ter pensado nisto, porque gostamos de ver o crescimento da empresa, mas nunca foi propriamente pensado. Arlindo Teles, falámos há pouco da joalharia de autor. Temos alguns bons exemplos do que é possível fazer com riquezas naturais
dos Açores. Refiro-me a uma das mais conhecidas, as Orient Secrets, portanto, que recorre ao basalto e ao vidro vulcânico. As vossas vendas desses produtos têm aumentado exponencialmente, nem por isso? Tem sido muito interessante, felizmente. Apesar da crise, este ano até houve algum crescimento no turismo e nós sentimos uma procura porque os turistas, de um modo geral, acho eu penso que me enquadro nesse perfil, gostam de algo que seja genuíno de uma determinada terra que estão a visitar. Que marque o local que visitam, exatamente. Portanto, nos Açores, o basalto e o vidro vulcânico são matérias muito conhecidas, são o que está nas nossas terras e tem sido aproveitado e fazem-se coisas bastante interessantes, originais, com um preço ótimo e nós estamos satisfeitos por essa aposta também, que seguida até por outros. Nós procuramos mesmo assim para manter a tal diferenciação. Temos uma linha, as Orient Secrets by Teles, e temos sempre em mente ideias de ter marca própria também, para inovar para além do que já existe. São joias que não ficarão atrás, em termos de beleza, de outras que comercializam ou que temos disponíveis no mercado. É assim, sem dúvida, concordo com isso, aliás, por isso mesmo é que apostamos, e nós pensamos que a grande questão dessas peças, e essa é que está a ser o fator crítico de sucesso na nossa opinião, é a relação preço-qualidade. Ou seja, acho que não devemos competir com a alta joalharia, que é muito cara e já conhecida, até porque são marcas que estão a ser lançadas neste momento. Primeiro precisam amadurecer, precisam crescer, e acho que para isso, neste momento, o mais inteligente é um segmento acessível, com design, com acabamento, mas acessível. E com o tempo, se ganhar força, se tiver muita força e muita notoriedade, então, eventualmente, pensar noutros segmentos. Arlindo Teles, quando falamos em alta joalharia, ou peças extremamente caras, falamos, por exemplo, em platina, e mais uma vez perdoa-me a minha ignorância nesta situação, penso que seja um metal precioso mais utilizado, ou mais caro, presumo, no ramo da ourivesaria. A Ourivesaria Teles, penso que o comercializa e que tem uma marca que foi pioneira em Portugal na comercialização desses produtos. Temos algumas marcas nessa área. É uma área diferente. A platina é mais cara do que o ouro e a prata, mas em algumas peças em concreto a aposta nesse tipo de material foi uma aposta ganha, por exemplo, alianças, solitários, enfim, há uma série de coisas e lá está, nós procuramos sempre estar a jogar por antecipação e fomos a primeira ourivesaria, pelo menos na terceira, a comercializar e tem o seu segmento. Há um público-alvo que gosta muito dessas peças porque realmente são umas peças Alimente-me com lá a distinção. minha curiosidade, estamos a falar de peças que podem oscilar. Há peças muito caras, há peças que podem passar dos 5.000 euros, mas também há peças mais baratas de 1.000 e tal euros, enfim, é tudo um pouco. Dê-me uma ideia, que peça mais valiosa é que a Ourivesaria Teles comercializa? Neste momento as peças, temos relógios que passam esse valor que disse dos 5.000 euros e algumas peças de joalharia estarão nos 7.000 a 8.000 euros, mas repare, como lhe dizia, isso será alta joalharia eventualmente para o nosso segmento regional. Se nós estivéssemos noutros pontos do globo, há coisas muito mais caras. A nível local, esse já é considerado uma peça de um valor, de um segmento alto e nós temos que procurar manter a tal inovação, manter uma diferenciação, mas a satisfazer todos os segmentos, porque nós temos clientes de facto de todos os níveis, de todos os segmentos. Transpondo para outros produtos, normalmente o que se nota é que o grande grosso das vendas, efetivamente, ou está num segmento de classe média alta ou de produtos extremamente acessíveis. Notam isso também no ramo da ourivesaria? Há um pouco. Esse acentuar da crise que comentávamos há pouco fez criar um fosso maior naquilo que pode ser considerado o segmento médio. Temos as peças mais caras que continuam a vender, felizmente, e depois as peças de menos valor, ou de um valor intermédio, vendem-se menos e as peças mais baratas cresceram. Mas as peças mais caras também se mantêm à venda, felizmente continua a haver mercado. Arlindo Teles, muito rapidamente, porque o nosso tempo esgotou-se, penso que o caminho seguir no futuro pela vossa empresa e pelas vossas frentes comerciais será o de continuarem a inovar, a diferenciarem-se no mercado. Sem dúvida, a diferenciação e inovação, como tenho aliás insistido na nossa conversa, e a qualidade do serviço.
os clientes estão cada vez mais exigentes, a globalização faz com que as pessoas conheçam todas as marcas e mais algumas, temos que primar por essa qualidade de serviço que faça valer a pena e que o cliente olhe para a nossa casa como uma casa de confiança, como tem sido desde há 85 anos. Arlindo Teles, muito obrigado por ter vindo a este nosso incentivo e, de facto, nos ter dado conta de um bocadinho mais da vossa empresa, que espero tenha um futuro bastante promissor. Nós, na próxima semana, estaremos de regresso. Vamos conhecer de perto o mais recente investimento do Grupo Walter Oliveira da Ponte, a Casa de Belém, em Ponta Delgada. Até para a semana.